Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a partir do livro do profeta Joel, que fala sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Então, a vontade de Deus é estar habitando em nós. Nós somos o templo em que habita Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos o tabernáculo da presença de Deus. Ele conosco. O reino de Deus está em nós. Nós vivendo com Deus, em comunhão com Deus, andando com Deus. E o nosso corpo, a nossa carne, deve expressar o nosso interior, a mente de Cristo, o coração transformado, o novo coração, o espírito que habita neste corpo, nesta carne. Porque a carne, o pó, sem o espírito, ele é como um boneco de barro, não tem ação, não tem entendimento, não tem conhecimento. Porém, quando Deus sopra o Espírito, nós recebemos o Espírito e nos tornamos alma vivente, para conhecer a Deus, nos alegrar em Deus, festejar, celebrar, sermos felizes, termos vida com abundância. Mas quando Ele agora nos batiza com o Espírito Santo, vem a promessa do alto, nos dá essa intimidade além, maior. Agora sim nós conhecemos a vontade de Deus, sabemos o que o agrada, e recebemos do Espírito Santo habitando em nós o poder para viver essa vida que agrada a Deus. Então, esta é a salvação prometida que o Messias nos trouxe. João Batista mesmo anunciou: este é aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, do qual não sou digno sequer de desatar as correias das suas sandálias. Porque João batizava com água, mas Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, é o Messias. E no batismo com o Espírito Santo está o cumprimento de toda a palavra de Deus, de que viria o profeta superior a Moisés e nos ensinaria tudo. Jesus mesmo fala com a mulher samaritana, ela diz que espera o Messias, o qual é anunciado que ensinaria tudo sobre a palavra de Deus, sobre Deus, conhecer a Deus, obedecer a Deus, agradar a Deus. E Jesus diz: sou eu que falo contigo. Eu vou ensinar tudo para vocês. Vocês vão entender a Deus, vão andar na presença de Deus, vão obedecer a Deus, vão ter comunhão com Deus. Deus vai habitar em vocês, na sua plenitude. Vocês vão saber tudo. De que forma? Pelo batismo com o Espírito Santo. Se o Espírito de Deus habita em mim, ele me faz pensar, entender, compreender e me guia em toda a verdade. Me guia no caminho estreito, me guia no caminho certo. Testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus, me mostra a realidade da glória de Deus. Então ele testifica com o meu espírito tudo de Deus. A glória de Deus, o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Veja isso agora em Atos, capítulo 7. Vamos ver aqui a partir do versículo de número 44, que diz assim: estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Então o anjo do Senhor deu o modelo do tabernáculo para Moisés, das tendas da presença de Deus, do que deveria estar ali no tabernáculo. E a grande vontade de Deus era habitar no meio do povo, como um tabernáculo. E nós também como tabernáculo para a morada do Espírito de Deus. Era o desejo de Moisés, e a vinda de Cristo confirmaria isso. E Deus vai habitar em nós. A grande vitória, a grande bênção é Deus em nós, é Cristo em nós, é termos a mente de Cristo. Nós temos a alegria do céu, nós já vemos o céu, vivemos com Deus. O céu se une à terra. A vontade de Deus é feita sim na terra como no céu, porque o céu já está em nós, o Espírito de Deus já está em nós. Já estamos com Deus, andamos com Deus. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos abençoa, Ele nos dirige, Ele fala conosco, Ele nos consola, o Espírito Santo Consolador nos ensina, nos conforta, nos diz o que está acontecendo. Quando Ele quer, Ele dá sonho, profecia, revelação, como falamos no estudo anterior. Ele nos faz ver todas as coisas, entender todas as coisas. Temos esse potencial. Se Deus habita em mim, se Deus está em mim, Deus pode, quando Ele quer, Ele me falar tudo sobre qualquer assunto, sobre qualquer pessoa, sobre qualquer tema, sobre o que vai acontecer, o que está acontecendo, o porquê.
Então nós temos essa paz da presença de Deus, do esclarecimento, do conhecimento. Temos essa tranquilidade, descansamos em Deus, estamos com Deus. E Deus vai nos mostrando a vida, o caminho da vida, o que o ímpio está fazendo, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Nós temos o conhecimento pleno da situação, da verdade. Então essa é a vontade de Deus, habitar aqui com o povo no deserto. Estava entre nossos pais no deserto, o tabernáculo, que servia como modelo, como um sinal. Deus vai com o povo e a vontade de Deus é habitar dentro do povo. O povo é templo. O templo é como uma casa feita de barro. Temos todo o potencial para Deus habitar em nós, se mover em nós, o Espírito Santo, ver, ouvir, falar através de nós, se mover, agir, guiar nossos passos, literalmente. É assim mesmo, quanto maior a comunhão, mais nós sabemos, percebemos, e Ele vai nos mostrando que Ele está nos guiando totalmente, em toda a verdade, tudo em nós é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi. Então, nesse período que Josué entra com o povo na terra prometida, essa posse das nações que Deus lançou fora da presença de nossos pais, então havia esse sinal da presença de Deus. Os juízes, homens e mulheres revestidos pelo poder de Deus, guiados por Deus até os dias de Davi, passando ali rapidamente por Samuel, como profeta, sacerdote, e que tinha a direção do povo na direção do Espírito Santo, como Deus habitando junto com o povo, com a nação, habitando na carne. E a promessa agora de Joel em Cristo, essa restauração do tabernáculo. É isso que nós estamos lendo aqui em Atos 7, a pregação de Estevão, falando sobre isso. Versículo 46. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Então o anjo que aparece para Davi, lhe fala sobre a edificação do tabernáculo naquele lugar, da presença do anjo em Jerusalém, em Sião, no monte, e ali Davi começa a preparar. A vontade, a revelação que Estevão está dizendo é que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Então até Davi tinha essa visão, Davi tinha esse discernimento de que era um tabernáculo, um sinal da glória de Deus, da presença de Deus entre o povo, como foi no deserto. E ele teve a visão do anjo que poupou o povo e permitiu que ele edificasse ali naquela pedra, no Monte Sião, o tabernáculo. Era a vontade de Davi. E Salomão lhe edificou casa. Então, o que Salomão edifica leva para uma interpretação além da vontade de Deus, desvirtuada, semelhante às nações, de ter uma casa, um templo para a habitação de Deus, e que os milagres, que as consagrações, que os sinais e um lugar de adoração seria ali naquele templo. Então começa uma desvirtuação. Eles começam a sair da rota. Veja que também quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, um texto riquíssimo sobre este tema, a mulher vai perguntar sobre o lugar da adoração. E Jesus vai dizer que nem é em Jerusalém, no templo, nem em Samaria. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então não será nem no templo, não será em Jerusalém, e nem ali na terra do poço de Jacó em Samaria, da visão de Jacó, onde Jacó edificou a casa, em Betel, onde Deus teria aparecido para Jacó e dito para ali edificar. Então havia essa diferença entre samaritanos e judeus sobre esse lugar do templo, lugar da adoração. E Jesus diz: o lugar da adoração é o nosso coração. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus procura aqueles que são
batizados com o Espírito Santo. Deus procura homens e mulheres para serem batizados com o Espírito Santo e receber o novo coração e o novo Espírito, como está em Ezequiel, como foi profetizado aqui em Joel, que nós estamos trabalhando, mostrando em textos aqui do Novo Testamento. Agora em Atos capítulo 7. Veja que Estevão questiona o fato de Salomão ter edificado casa. Repetindo o versículo 47, e Salomão, filho de Davi, lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, diversos problemas de administração, de cargo, de liderança fora da direção do Espírito Santo, fora do batismo com o Espírito Santo, começam a ocorrer. Pessoas que não podem liderar, mas elas lideram devido à existência do edifício sede central da denominação e também ali de Salomão, o templo. Era onde estavam ali os líderes religiosos sem conhecimento algum de Deus, sem experiência com Deus, sem o batismo com o Espírito Santo. É por isso que isso vai ser destruído, porque está trazendo perdição, está trazendo confusão. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque se Deus habita em templo feito por mão de homens, Deus vai dar a sua glória, vai transferir para este homem, para estes homens, para este lugar. E Deus não vai dar a sua glória para ninguém, ele mesmo afirma isso. Então ele vai revelar a sua glória na carne, porque ele nos criou, edificado pelas mãos de Deus, nós. E ele vai derramar a glória em nós, dentro de nós. Podemos estar numa casa, num salão, no cenáculo, de casa em casa, no grupo de discipulado, na varanda, na garagem ou no grande salão que alugarmos, no grande prédio. Mas a realidade do Espírito Santo, da glória de Deus, somos nós, batizados com o Espírito Santo. É o poder de Deus se manifesta em nós. Nós somos o tabernáculo em que habita Deus. Por isso nós temos que nos purificar, nós temos que nos consagrar, nós temos que realmente preparar o vaso para a habitação da unção de Deus, do óleo do Espírito Santo, a presença de Deus em espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus habitando em nós. Como diz o profeta, versículo 49, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Então nós não vamos edificar casa nenhuma para administração, para recursos, para cargos, para invenções humanas, políticas, econômicas, sociais, o que for. Porque a casa de Deus somos nós. O Espírito de Deus vai habitar em nós. E aí vai nos dar inspiração da palavra, do que escrever, do que dizer, do que pensar, do como agir, tudo de acordo com a vontade de Deus. Então nós seremos a casa de Deus para a manifestação da glória de Deus, para a revelação do conhecimento de Deus neste mundo. Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Então tudo que é feito por Deus é o lugar da sua habitação. Ele põe os seus pés aqui na terra, o seu trono está nos céus, tudo feito por ele é nesse lugar que ele habita, no lugar da sua criação, onde a sua mão trabalhou. E nós fomos trabalhados pela mão de Deus. Então Deus está em nós. Ele nos criou para poder estar habitando em nós. Essa é a vontade final de Deus. Estarmos com Ele em espírito e em verdade, em intimidade, comunhão. Deus morando em nós, Cristo morando em nós, Cristo vivendo em nós. Nascermos da água, nascermos do Espírito, o Espírito Santo estar em nós. Veja o que ele diz aqui no versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, a obra de Deus é conosco em espírito, essa é a vontade do Espírito Santo.
Mas aqueles homens, Estevão está falando ali com os sacerdotes, com a liderança de Israel, e ele está dizendo: vocês são homens de dura cerviz, têm um coração de pedra. Vocês são aqueles homens que Ezequiel profetizou, que têm coração de pedra. São incircuncisos de coração e ouvido. Deus prometeu para Moisés, circuncidar o coração, circuncidar o ouvido, para que pudesse o homem entender a palavra de Deus, ser curado, crendo, ouvindo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pela fé, então, vir o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Vocês receberão o batismo com o Espírito Santo pela pregação da fé. Paulo fala isso lá em Gálatas. Recebeste o Espírito Santo pela pregação da fé ou novamente pelas obras da lei? Pela pregação da fé. Ouvindo, entrou no seu ouvido, você creu. Quando você creu no seu coração, você levantou uma oração. Você levantou uma determinação. Deus, eu quero. Isso que eu ouvi, que eu creio, eu recebo. Eu quero a tua presença comigo. Eu quero te conhecer. Eu quero te obedecer. Eu quero andar nos teus caminhos, em toda a tua verdade do Cristo. Eu creio em Cristo que vai me revelar toda a verdade. É isso que eu desejo. Quando você faz essa oração da fé, porque você ouviu essa palavra e ela despertou a fé dentro de você, isso toca lá no céu. Essa é a oração da fé. Essa é a oração da salvação. Então Deus responde: você vai receber. Você vai me conhecer. Você vai me entender. Você vai ter conhecimento da minha verdade, do meu amor, da minha vontade. Você vai praticar. Você vai viver para a minha glória. E ainda vai ensinar o mundo todo, vai pregar até os confins da terra. De que forma? Fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Você será batizado com o Espírito Santo por essa fé. Porque essa palavra da fé que entrou pelo seu ouvido, ouviu, veio a fé, você clamou, você creu, você pediu, seu coração suplicou. E Deus se agradou dessa oração. Essa é a oração principal. Quanto mais vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, para poder receber poder para amar a Deus, obedecer a Deus, conhecer a Deus e andar em toda a verdade. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.